exitoso, né, dentro lá do processo que temos desencadeado, e é um pouco isso, tá certo? Fundamentalmente. Obrigada, Excelência. Abrimos o espaço para mais um bloco de perguntas. Bom dia. Parabenizar o evento pelo convite à ministra, ao Sr. João Batista. Eu queria só fazer um comentário que eu achei interessante quando a ministra fez uma retrospectiva dos principais momentos do movimento negro, se remeteu à década de 70. Né? Foi isso? Eu, puxando aqui na minha memória, os anos 70 também foi uma importante data de articulação do movimento indígena no Brasil, através, principalmente, do CIMI, que fez a meia-culpa, né, que durante muito tempo buscou trazer os índios para a comunhão nacional, não conseguiu, fez a meia-culpa e articulou o movimento indígena em torno das demandas próprias a eles. Bom, dos anos 70 para cá, parece que as coisas caminharam em momentos e se bifurcou os movimentos indígenas e o movimento negro. E o diálogo parece entre o movimento indígena e o movimento negro, até onde eu sei, é um diálogo que necessita de uma ponte para que esse diálogo se efetive. Enfim, é um comentário, eu queria que a ministra comentasse um pouco sobre isso, e já que ela atendeu a provocação e veio aqui, eu queria devolver a provocação, no sentido de que, né, hoje o movimento indígena, na configuração atual, ele tem uma voz bastante limitada no governo federal, né? A ponto de, por exemplo, há uma Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, é isso o nome? E não temos uma Secretaria Especial de Promoção da Autonomia Indígena no Brasil, que como é que chama isso? É constitucional. Né? Então, diante disso, eu queria perguntar para a ministra como a CEPIR tem pensado o diálogo com o movimento indígena. Enfim, é isso. Obrigado. Bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizar a ministra pela fala, né, pela importância em compor o nosso evento. Eu acho que estamos todos muito gratos com a sua presença em Tocantinópolis e no nosso evento. Bom, durante a sua fala, você falou um pouco sobre a ideia da mobilidade negra, né, a mobilidade da população negra nos últimos anos. E que isso tem trazido, né, um quadro de acirramento, um quadro de acirramento do racismo, né, das práticas de racismo no cotidiano. Eu vou um pouco mais além para pensar que essas práticas de racismo, elas fazem parte da Constituição do nosso Estado Nacional. Né? O Brasil se constitui, constrói a sua identidade enquanto nação por meio das práticas racistas. Então, elas não aparecem hoje num quadro de reação, talvez, às políticas que têm sido adotadas. Mas acredito que elas sempre existiram no nosso país. E, a partir dessa ideia, a gente tem acompanhado uma série de estudos que falam dessa prática racista dentro das instituições. Então, recentemente, a Universidade Federal de São Carlos lançou um relatório referente ao homicídio da população negra praticado por policiais militares. O relatório que foi publicado com recorte de São Paulo, mas ele está sendo feito para o Rio de Janeiro e para Belo Horizonte também, se eu não estiver enganado. Ou seja, são práticas de racismo que estão levando ao extermínio da população negra cometidas pelo próprio Estado. Né? E por que eu estou dizendo isso? Se a gente olhar para a configuração racial e étnica do Brasil, a gente vai ver um país negro e indígena. Né? Então, como um Estado
está adotando, ou na verdade está mantendo práticas dessa origem racista que estão agindo no extermínio efetivo, né, na retirada da vida, porque eu não estou nem apontando um extermínio simbólico, né, a retirada dos sonhos, das expectativas, que também é extremamente problemático e tem que ser discutido. Eu estou falando aqui de algo efetivo, a retirada da vida, né, de algo que se materializa na vida. Então, eu gostaria que a ministra pudesse comentar um pouco dessa discussão, né, de uma discussão que a gente tem feito, e talvez no que eu acompanho um pouco mais recente, sobre o racismo institucional. A gente tem adotado práticas, ou na verdade políticas, que vêm combater o racismo institucional, e aí eu faço a leitura que as políticas de ação afirmativa, por exemplo, fazem esse papel, né? E aí, então, para pensar o racismo institucional, né, cometido pelas instituições do Estado brasileiro, e para pensar nesse âmbito as políticas de ação afirmativa, como a gente pode ampliar o combate ao racismo institucional para além do acesso. Né? Porque a gente, quando pensa em ação afirmativa e eu trabalho em questões de racial, eu sempre discuto com os meus pais. Então, a gente não pode pensar só no acesso, a gente tem que pensar no acesso, na permanência e, para além disso, a gente tem que pensar numa nova configuração de universidade que se faça jus ao seu novo grupo. Né? Então, a gente tem que repensar currículo, repensar estrutura. Na verdade, a gente tem que, o que eu acredito que a 10.639 e as ações afirmativas, elas colocam um desafio para a universidade brasileira se reconfigurar por completo. Então, talvez adotar medidas que combatam o racismo institucional vai muito mais para além do que a gente discutir. A gente tem que discutir o acesso, isso é importantíssimo, é um ganho do movimento negro, é um ganho da militância acadêmica, é um ganho da militância do movimento negro. Mas talvez agora seja o momento de pensar, já que esse ganho está conquistado, né? Seja o momento da gente pensar como a gente, talvez um pouco pensando na implementação da 10.000 também, como a gente implementa essa política, né, e rediscute a universidade. Obrigada. Ele levantou a mão. Já está complexo. Bom dia a todos e a todas. Vossa Excelência, é uma grande satisfação tê-la aqui na nossa universidade. Eu sou professora desse campus do curso de Ciências Sociais. A minha formação ela é toda em educação. Meu mestrado foi sobre esta temática, educação em relações raciais. O meu doutorado também, que eu concluí agora em outubro, sobre a orientação da professora doutora Vilma Bahia Coelho, você conhece, grande pesquisadora na área. Então, essa temática, ela faz parte de toda a minha trajetória acadêmica, formação e os meus projetos futuros dentro da academia, consolidando principalmente a pesquisa, a produção do conhecimento. Eu fiz um estudo sobre todos esses programas direcionados para a educação, e um dos aspectos que eu apontei na minha tese é justamente a ênfase na produção do conhecimento dentro das universidades, produzidas pelos professores e pelos alunos. Porque quanto mais você amplia esta temática, quanto mais você produz conhecimento sobre esta temática, mais ela tem uma influência positiva fora do campo da universidade, na própria sociedade. Porque você produz informação de qualidade. Porque hoje nós concorremos com uma informação que desqualifica essa temática, principalmente na mídia. Então, a universidade, ela precisa mostrar eu falo isso na universidade enquanto professores, a estrutura mesmo toda das universidades, enquanto programas, currículos, precisa mostrar aos nossos estudantes, aos nossos alunos, eu falo dos cursos de formação de professores, uma formação que não limite apenas a graduação,
Mas, por exemplo, quando eu estudei os 50 anos da CAPES, você não identifica a preocupação dessa agência de fomento com esta temática. Ela está ali muito, muito tímida, mas você não tem uma visibilidade. E a produção do conhecimento, o acesso à ciência, ele dá esse lugar diferenciado. Por que eu digo isso? Entre 2005 e 2010, eu fiz um levantamento dos programas de pós-graduação em educação, 2.016 teses produzidas no Brasil, e apenas 23 foram produzidas e trataram sobre esta temática, educação e relações raciais. Isso demarca uma certa diferença, mas ainda é pouco. Precisamos ampliar ainda mais essa temática, e os NEAPs, eles têm um papel estruturante, porque eles agregam esses estudantes. Então, a presença dos nossos alunos, né, professor Batista, no COPEN, é que esta ação é feita pelo NEAP, pelo Núcleo Gera na UFPA, por exemplo, que tem ampliado esse debate, que tem qualificado, inclusive, a fala dos nossos estudantes, porque hoje, estudantes e professores, pelo menos eu tenho acompanhado esse quadro desde 2007, quando nós chegamos até as escolas de educação básica, os professores eu não conheço há 10 mil. Mas hoje mudou a pergunta. Eu conheço, o material que eu recebo não consegue me ajudar, então veja só a mudança. Eu preciso aprender mais. Porque eu quero formar melhor, eu quero contribuir para alterar esse quadro que existe, essa disparidade entre os grupos sociais na sociedade brasileira. E isso é muito importante. Então, eu penso que isso é positivo. Na educação básica, nós conseguimos avançar mais do que no ensino superior, quando eu falo da pós-graduação. Era isso, eu agradeço muito a sua presença. Podemos ir? Alô. Então, veja só, essa questão do movimento indígena, eu estava tentando pensar aqui como é que eu divido essa resposta, entendeu? Em primeiro lugar, para dizer o seguinte, na verdade, lá nos anos 70, 80, a relação do movimento negro com o movimento indígena, quer dizer, não se dava pela via de organizações como o Cine, mas por uma iniciativa daquele momento, que foi a criação da UNI, que era a União das Nações Indígenas, que era o povo indígena, assim, da minha geração, né? Éramos os jovens daquela época, dos anos 70 e 80, e aquele momento foi muito produtivo, porque se tratava um pouco das jovens lideranças indígenas se libertarem das garras dos antropólogos. É assim mesmo que eu tenho que colocar, porque era assim que a coisa estava colocada na época, né? Era um pouco uma tendência de que a voz política dos indígenas ela era representada pelos brancos, de uma maneira geral, e aquela jovem liderança indígena da época quebrando um pouco com esse tipo de relação. Então foi um momento que eu considero mais profícuo, assim, da relação do movimento negro com o movimento indígena. Foi o nosso momento de retomada da Serra da Barriga, e o Quilombo de Palmares tinha uma importância simbólica muito grande para nós, porque era a única referência que nós tínhamos na história do Brasil de uma sociedade que se formou com essa presença de negros, de indígenas e até de brancos, né? Numa outra forma de organização da sociedade. Então aquele momento, na minha opinião, foi único, né? Único,
porque eram realmente dois movimentos que se relacionavam independentemente da intermediação de outros setores. De uma certa maneira, essa relação entre os dois movimentos, ela continua, ainda que de modo mais ou menos pontual. Vários exemplos que a gente tem em anos mais recentes, de início dos anos 2000, de proposta de construção de uma relação de parentesco entre mulheres negras e mulheres indígenas. Se conseguiu, inclusive, se construir um documento com essa declaração de parentesco, mas sempre acaba fragmentando, digamos, porque, na verdade, são dois movimentos com características muito distintas. O recorte, digamos assim, do movimento negro, em cima principalmente da questão do racismo, não é algo que caracterize o movimento indígena, embora os indígenas sejam também sujeitos a enfrentar o racismo na sociedade brasileira o tempo inteiro. Mas a construção política do movimento indígena não é essa, né? Ela passa por questões até, eu diria, mais concretas, né? Que é a questão da retomada do seu território e tudo que isso implica. Então, isso é para falar do diálogo pouco efetivo. Ele não é pouco efetivo, é um diálogo um pouco quebrado pela dinâmica, pela diferença de dinâmica dos dois movimentos, né? Embora, como eu falei, ao longo dessa história recente, a gente tenha em muitos momentos convergido. E é muito interessante também eu ver que eu encontro hoje os filhos dos militantes daquela época, entendeu? Você vai encontrar descendente de Caingangue, descendente de Terena, descendente de Krenak, que era o povo que estava na época envolvido nesse movimento e que estão com os filhos agora aí se jogando. Bom, a outra coisa é a questão da voz indígena dentro do governo federal. Isso é uma outra questão. Do ponto de vista da CEPIR, o que acontece? Nós não temos, quem tem um mandato para tratar de questão indígena no governo federal, todo mundo sabe, é a FUNAI, ok? Houve, desde a criação da CEPIR, existe, como herança inclusive desse processo lá atrás dos anos 80, 90, existe um espaço, digamos, de questão indígena dentro da CEPIR, que é um espaço que está colocado principalmente a partir do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, que tem espaço para representação indígena lá. O que é que nós procuramos construir com a FUNAI ao longo desse tempo? Em primeiro lugar, a CEPIR é um órgão pequeno demais para poder dar conta da questão indígena na sua amplitude. O que nós podemos fazer é tratar dos casos de discriminação racial que os indígenas sofrem. E existem muitos. Aqui, as denúncias de crianças indígenas discriminadas na escola, coisas desse tipo. Eu digo, disso nós podemos tratar. Nós podemos apoiar, por exemplo, organizações indígenas nas suas iniciativas de criação de políticas, de movimento, de ser um movimento autônomo, como temos feito aí ao longo dos anos, por exemplo, apoiando essa iniciativa dos jogos indígenas. Mais do que isso nós não podemos fazer. A gente não tem perna, não tem estrutura para questão de conflito, de terra, isso e aquilo. Quem faz isso é a FUNAI e acabou. A FUNAI, a gente sabe que tem tido problemas para poder cumprir a sua missão,
ao longo desses últimos anos. A discussão em si da criação de uma secretaria, essa proposta existe em tramitação no Congresso Nacional, uma secretaria de assuntos indígenas que reuniria a FUNAI, a Secretaria de Saúde Indígena, que foi criada recentemente, para formar uma secretaria ligada à Presidência da República. Eu não sei como é que está esse lobby junto ao Congresso para que esse projeto tramite, entende? Mas é uma questão de você reunir a força política necessária para fazer isso andar dentro do Congresso Nacional. Porque você forçando isso a andar no Congresso Nacional, você força, por outro lado, um posicionamento do governo. Nós, na CEPIR, temos uma opinião favorável à criação da secretaria. Mas essa não é a opinião unânime no governo, ok? Então, quando se trata de coisas dessa natureza, o que acontece? Se o projeto anda no Congresso, isso força que o governo sente para negociar a sua posição. E isso não aconteceu até o momento, né? Então a gente precisa de uma força que venha de fora. Foi assim que nós na CEPIR fizemos com relação às cotas nas universidades. Porque o projeto, quando a gente entrou em 2011, o projeto estava lá parado no Congresso Nacional há mais de 5 anos. A gente foi, o governo tinha gente que achava que sim, tinha gente que achava que não, tinha gente que mais ou menos. Aí o que nós fizemos? Botamos o projeto para tramitar, fizemos uma movimentação entre os deputados para botar o projeto para tramitar e obrigou o governo a vir para a mesa. Tirou o MEC do muro, porque a verdade verdadeira é que o MEC até então estava fingindo que aquilo não existia, certo? Então eu acho que é essa a estratégia que a gente tem que levar adiante para que você busque resolver essa questão institucional, né? Porque é certo que a FUNAI entrou num processo de esgotamento das suas, como é que eu digo, do seu conceito, né? Tem um conceito ali que precisa ser mexido, precisa ser revisto em função dessas novas realidades da questão indígena no país, ok? Dentro dessa coisa da secretaria, certamente vai emergir uma outra questão que também tem sido levada no banho-maria, que é o fato de você ter pessoas negras que representam a questão racial dentro da CEPIR, por exemplo, e você não ter indígenas que sejam os porta-vozes da questão indígena dentro do governo. Eu acho que o momento está maduro, entendeu? Para você levar essas coisas, porque a questão étnico-racial, de uma maneira geral, ganhou uma grande importância no país, então eu acho que tem que embarcar nisso, tá certo? A gente está desde 2011 que nós apoiamos um mestrado profissional sobre desenvolvimento sustentável em terras indígenas, lá que é feito pela UNB. A cada edição do programa, nós financiamos com bolsas de estudo a 14 estudantes indígenas nesse mestrado. E aí é muito interessante a gente observar, porque são estudantes que pertencem a diferentes grupos étnicos, e o que a gente tem feito nesse processo é exatamente isso, você contribuir para profissionalizar setores da comunidade indígena que se preparam para assumir determinados cargos, determinadas posições, entendeu? No país, isso é muito importante. Então é como eu digo, a gente tem buscado contribuir para formar esse caldo, mas nós não somos os protagonistas, né? É preciso que outros venham para poder fazer com que essa questão venha efetivamente à tona.
eu não quero me estender nisso, mas eu acho fascinante a questão indígena, inclusive pelas formas que os indígenas têm de lutar, que eu acho que são muito mais efetivas do que as nossas, né? A gente sabe, quando eles querem, deixo muito claro isso, muito evidente, é bem rápido, todo mundo persegue. É muito legal, eles são muito eficientes, tá certo? Bom, essa questão do racismo institucional que a professora nos trouxe aqui, eu não vejo muito uma questão, eu acho que a fala dela em si já explica muito, né, de como o racismo institucional opera, etc, etc. Eu só queria, na verdade, fazer duas observações, tá? Em primeiro lugar, qualquer pessoa que luta contra o racismo tem que saber, em primeiro lugar, o seguinte: racismo não acaba, ok? Racismo não acaba. Por isso que teve um tempo que eu deixei de olhar Facebook. Porque o Facebook é cheio de gente que acha que o racismo já tinha que ter acabado. Entendeu? Tipo assim, eu não aguento mais, entendeu? A gente luta, e todo dia tem um caso de racismo, não aguento mais isso, eu não quero mais isso. Que sociedade é essa? Que sociedade perversa? O Brasil é assim, não é esse o tom do Facebook? O Brasil é perverso, de novo. Gente, racismo não acaba, tá certo? Por que ele não acaba? Porque essa é uma característica do fenômeno. O racismo é um fenômeno elástico. Você muda a situação aqui, ele vai e se contorce todo e se adapta e se conforma àquela situação ali que você criou. É sempre assim. Então, o que nós fazemos? Qual é o nosso papel? O nosso papel é manter a sociedade e o Estado alertas para o fato de que ele está lá sempre presente. Porque você vai ter que cotidianamente verificar formas de fazer com que os efeitos dele sejam anulados ou pelo menos minimizados. Ok? Então essa é a primeira lição, digamos assim. Antropologia 101. Entendeu? Essa é a primeira lição. O racismo não acaba, ele vai se modificando, mas ele sempre vai arranjar um jeito de operar. E isso vai acontecer e acontece principalmente numa sociedade como a nossa, que é uma outra coisa que as pessoas esquecem. Por conta do fato da gente ter aberto mão de certas discussões, ninguém mais fala que nós vivemos no Brasil numa sociedade capitalista. Você já reparou isso? E a sociedade capitalista, ela é inerentemente desigual. Inerentemente, ela se sustenta das desigualdades. Então não dá para você ficar sem questionar o sistema e querendo que ele seja uma outra coisa. Não pode ser assim. Então pobreza vai existir sempre, porque o sistema se alimenta dessas desigualdades, dessas diferenças. Então nós operamos no interior da sociedade brasileira sempre na contramão do sistema. Quer dizer, os nossos movimentos são sempre antissistêmicos. E são movimentos antissistêmicos que são feitos sem que nós tenhamos as posições de poder que nós deveríamos ter para fazer com que essas coisas aqui se acomodassem. Quero com isso fazer uma observação que é a seguinte. Agora, por exemplo, nós estamos terminando o ciclo de uma gestão e vamos começar outra. Muito provavelmente vai haver uma grande disputa
para ocupar a CEPI, por exemplo. Entendeu? Uma grande disputa para ocupar a CEPI.